Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. O tema da nossa aula de hoje é o estudo da filosofia de um grande pensador chamado Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele foi um filósofo, um sociólogo, um crítico literário. Ele foi um dos membros proeminentes da Escola de Frankfurt, que nós já estudamos aqui no nosso canal. Há uma curiosidade sobre a vida do Walter Benjamin, que esse filósofo, esse sociólogo, ele era judeu-alemão. O Walter Benjamin nasceu em 1892 e veio a falecer em 1940, aí com mais de 48 anos. E algo curioso que nos chama a atenção sobre esse grande filósofo é que todos os filósofos da primeira geração da Escola de Frankfurt eram de tradição ou era de origem judaica. E aí nós estamos, nesse período do Walter Benjamin, estamos aí na ascensão do nazismo de Hitler. Então, Walter Benjamin, que não queria, e os filósofos da Escola de Frankfurt, eles foram se exilar em outros países. Mas o Walter Benjamin ele não foi. E quando começou essa onda do nazismo, né, da perseguição de Hitler, da sua filosofia terrível, do arianismo, o Benjamin, junto com outros amigos, eles tentaram fugir para a Espanha e ele se deparou com os nazistas e, infelizmente, ele, temendo os horrores, né, dos campos de concentração, ele tomou a decisão de dar fim à sua vida e ele se suicidou, né? No mesmo ano da morte do Walter Benjamin, o Charlie Chaplin fez uma paródia, um filme, né, sobre o grande ditador, né, sobre Hitler, fazendo uma paródia, fazendo aí uma sátira ao Hitler. Cara, como é que o Hitler é terrível, como é que esse Hitler foi um cara, né, maldoso, ruim, né, e veio bem a calhar, tá certo, essa crítica, esse humor, esse stand-up, né, do Charlie Chaplin, esse filme fantástico que é O Grande Ditador, de 1940, tá? Bom, então nós vamos pensar então um pouco sobre a questão da reprodutibilidade técnica a partir da filosofia e do pensamento de Walter Benjamin. Bom, ele publicou um ensaio, né, em 1936, justamente esse ensaio está aí na sua tela, a obra de arte, né, na era da sua reprodutibilidade técnica. Uma obra fantástica. Diferente dos outros filósofos, o Walter Benjamin não produzia, né, compêndios, ele escrevia ensaios. E essa obra aí, né, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, é um ensaio, uma reflexão filosófica sobre a arte, né? E o Walter Benjamin é um dos pensadores, dos filósofos mais proeminentes, né, da nossa era, do nosso tempo, precisa ser lido, né, precisa ser degustado as suas ideias. Então ele escreveu essa obra e, por incrível que pareça, né, um dos seus colegas, um dos seus amigos da Escola de Frankfurt, chamado Theodor Adorno, o Adorno ele vai criticar, né, esse ensaio do Walter Benjamin. Para o Theodor Adorno, a indústria cultural ela anula a nossa reflexão crítica. E o Adorno ainda vai dizer mais, que o cinema é uma decadência da arte. Dentro da mentalidade, daquilo que o Adorno viu, né, o cinema, né, era o limite. E aí, o Adorno conhecendo, foi o Adorno e Horkheimer que criou, né, esse conceito de indústria cultural no seu livro A Dialética do Esclarecimento. Para o Adorno ele vai dizer que a indústria cultural e a cultura de massa estão diretamente ligados ao modo de produção capitalista. Por quê? Porque as obras de arte são mercadorias. Como tudo que existe é transformado em mercadoria dentro do capitalismo. Só que a visão do Walter Benjamin é diferente da do Adorno. Ele não vai olhar para essa questão da reprodução com essa mesma perspectiva que o Adorno analisou a sociedade. E aí, com o advento do cinema e da fotografia, o que acontece? A arte começa a ser reproduzida em massa. Então, tanto o cinema como a fotografia têm a possibilidade de fazer essa reprodução
essas cópias em massa. Então, tanto o cinema como a fotografia há essa possibilidade. E nessa obra, a obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, vou repetir o nome dessa obra várias vezes aqui, né? Os meios de produção técnicos, né, cria a possibilidade de repetição de qualquer informação, de qualquer coisa, até mesmo de uma obra de arte. E o que é interessante, eu vou dar um exemplo bem prático disso. Por exemplo, eu gostaria muito de ter o privilégio de conhecer, né, a obra de arte, o quadro chamado Mona Lisa. Eu gostaria muito de ter, né, esse privilégio. Para isso eu teria que ir no Museu do Louvre, porque a obra original está no Museu do Louvre, na França. Está exposta lá, inclusive na imagem que você está vendo aí na sua tela, está lá o quadro, né, da Mona Lisa no Museu do Louvre. Bom, na era da reprodutibilidade, nós temos várias versões da Mona Lisa, ou seja, eu não preciso ir mais ao Museu do Louvre para ter acesso, né, a essa obra de arte, né, fantástica que é a Mona Lisa. Inclusive hoje, nossos dias, nós temos os memes da Mona Lisa, né, vários memes aí da Mona Lisa. Então, o que nós temos, segundo Walter Benjamin? Nós temos a passagem do culto à exposição. Assim como nós temos a passagem do mito ao logos, que tem o nascimento da filosofia, nós temos também a transição do culto à exposição. Por quê? Porque antes, na visão de arte tradicional, a obra de arte era para ser apreciada, cultuada, admirada. E agora você tem, dentro da mentalidade capitalista, você agora tem a exposição mercadológica da obra de arte. Então, a Mona Lisa, que antes, né, você só encontrava exclusivamente no Museu do Louvre, agora você está vendo aqui, né, nessa videoaula de filosofia com o professor Mauro, a Mona Lisa. Você não precisa ir mais no Museu do Louvre. Por essa questão da reprodutibilidade técnica, você tem o privilégio, ou você tem a oportunidade, de contemplar a Mona Lisa agora aqui nessa aula. Você não precisa ir mais a Paris para fazer isso, não é verdade? Para o Walter Benjamin, a obra de arte, antes do capitalismo, ela possuía o quê? Ela possuía uma aura, tá? E quando nós falamos de aura, gente, a princípio a gente pode pensar que a aura tem a ver com a questão mística, espiritual ou esotérica, né? Essa iluminação, essa essência, esse algo que sai da gente. Então, segundo essa dimensão espiritual que a cultura religiosa nos ensina ou compartilha com a gente. Não é no sentido espiritual que Walter Benjamin está falando dessa aura, né? Para Walter Benjamin, a possibilidade de reprodução da obra de arte faz com que se perca a aura, que é a perda do sentido da produção artística, tá? Então, quando eu olho ali para a Mona Lisa, quando eu né, tomo posse daquilo que é criado, né? Essa aura, que é a obra de arte, ela, né, na sua unicidade, na sua singularidade, propicia ao meu ser. E para falar sobre essa questão da aura, o Walter Benjamin escreveu 2 obras, né, Pequena História da Fotografia, que ele comenta, que ele fala sobre aura, e também, né, aí outra tradução, Breve História da Fotografia, que é, né, uma outra tradução de Pequena História da Fotografia, e na sua obra, no seu ensaio, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Nessas 2 obras, tanto essa, tá, como essa obra, o Walter Benjamin vai falar da aura, tá certo? Bom, com a fotografia, pessoal, você pode fazer cópias, reproduzir reprodutibilidade ao infinito. E ao fazer essa reprodução ao infinito, você perde a aura, né, da arte. E como é que ele vai definir essa questão da aura? A aura é o aqui e agora, tá? É o caráter único da obra, é a sua unicidade, é a sua autenticidade. Quando eu mostrei para você, tá, essa obra de arte, que é a Mona Lisa, ela é apenas uma cópia reproduzida, ela é apenas mais uma, aqui um celular, que alguém deu um print numa tela, que alguém copiou, mas a aura da verdadeira Mona Lisa, ela me faz, né, contemplar, ela produz em mim fruição estética, né, esse embelezamento, esse despertamento para o sublime, né, para o extraordinário, desperta em mim sentimentos, desperta em mim alegrias, talvez tristezas, melancolias, né, um saudosismo.
tá? E aí a reprodutibilidade leva à perda da memória, e a perda da áurea leva ao esquecimento. Por quê? Porque uma vez que nós ficamos reproduzindo ao infinito, nós nem sequer lembramos do que nós lemos ontem no jornal. Nós não lembramos, né, dos comentários, por exemplo, no Instagram, no Facebook, porque as informações vai se reproduzindo e nós não temos esse contato com a obra de arte. E algo interessante que nós podemos pensar que o valor da obra de arte na era da técnica e da reprodutibilidade, fundamental é distribuir cópias, criar produtos e lucrar, porque essa é a ideia do mercado. Só que aí o Walter Benjamin vai falar uma coisa interessante, gente, porque essa visão de reproduzir como algo simplesmente negativo, para o Walter Benjamin não é só isso, pessoal. Ele vai falar da politização da arte. Isso mesmo. Por quê? Porque agora nós temos acesso à obra de arte. Eu e você, nós temos acesso à obra de arte. Há um viés positivo, há algo bom na questão da reprodutibilidade. Por quê? Porque agora as massas têm acesso, né, àquilo que era privilégio apenas de uma elite da sociedade. E quando nós falamos dessa politização da arte, eu quero pensar, por exemplo, em um diretor chamado Quentin Tarantino, que particularmente eu gosto muito dos filmes dele, né? São filmes inteligentes. Então vamos pensar aí no filme Kill Bill, por exemplo, do Tarantino. Nós vemos a história da humanidade as mulheres sempre sendo oprimidas pelos homens, do patriarcalismo, do machismo. E aí o Tarantino coloca uma mulher para decidir a história, assim como nós conhecemos, né, pelos fatos históricos, que os nazistas perseguiram os judeus. E se nós colocarmos, e é o que o Tarantino vai fazer, ele coloca judeus para perseguir nazistas. E vamos pensar no tema da segregação racial nos Estados Unidos, na África e em vários outros lugares do mundo. E se nós tivéssemos, né, um homem negro perseguindo brancos? Então o que o Quentin Tarantino está fazendo? Ele está fazendo inversão de paradigmas na sociedade. Uma sociedade machista, agora você tem mulher. Uma sociedade que propaga o arianismo, a supremacia, né, de uma filosofia nazista, agora você tem o inverso. De igual modo, ele também inverte esse conceito, essas ideias, quando ele coloca o Django para perseguir homens brancos. Bom, o cinema, a arte, foi usada para o mal, para fins negativos? Sim, nós temos aí, né, a Leni, que foi uma cinegrafista a serviço de Hitler. Ela foi uma propagadora, né, das ideias de Hitler. Mas nós temos também a mesma sétima arte, o cinema, a fotografia, sendo usado para conscientizar, para vencer preconceitos, racismos, para despertar senso crítico nas pessoas, para mostrar possibilidades às massas, da possibilidade de eu e você pensarmos de maneira crítica, né, e olharmos para a vida de muitas pessoas e dizer, puxa, há possibilidade de mudança na sociedade. Então, o que o Walter Benjamin está nos colocando na sua perspectiva é pensar, né, fora da caixinha, pensar fora dos moldes, né? Até porque mesmo que a escola de Frankfurt seja uma escola de fundo marxista, ainda que a escola de Frankfurt tenha uma base marxista, eles não são ali presos ao marxismo, eles não ficam ali cegos diante do marxismo. Eles pegam o arcabouço, a base marxista, mas eles colocam também a sua visão. Portanto, isso também aplica a nós. Não defenda uma filosofia, não se revista de uma filosofia e diga eu sou assim, né? Aquilo que é bom você retém, aquilo que é merecedor de crítica, né, que você faça aí as suas análises. Pessoal, essa é a nossa aula sobre, né, Walter Benjamin, né, a reprodutibilidade, meu Deus do céu, a nossa reprodutibilidade técnica, tá? Então, que você possa pensar, as ideias filosóficas, né, desse grande gênio, desse grande filósofo, desse grande sociólogo, um pensador que revolucionou, tá certo, a maneira de pensar a arte, o cinema e a fotografia. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Conhecimento muda as pessoas.
As pessoas mudam o mundo. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Um grande abraço, até a próxima aula.